Você acha que para ser espiritual, uma pessoa deve ser boazinha, que ela deve ser passiva, que ela deve buscar agradar o máximo possível aquelas pessoas que ela se relaciona? O que acontece é que muitas pessoas, quando vão para uma religião ou começam a mudar o seu estilo de vida, começam a aprender algo, é que elas se tornam muito passivas. Então deixa ali o filho, o marido, o vizinho, a vizinha, o patrão, amigos de trabalho, simplesmente fazer dela um tapete. Ela se torna extremamente passiva. Vou contar uma história. Histórias são sempre boas para lembrarmos ao longo do tempo. Conta uma história antiga, que existia um vilarejo. E nesse vilarejo, em volta dele, tinha uma cobra muito perigosa. O vilarejo inteiro tinha medo dessa cobra. Ela matava animais, ela matava pessoas, ela feria animais, ela feria pessoas. Todo mundo vivia vigilante a respeito dessa cobra. Todo mundo comentava sobre a cobra. Até mesmo os vilarejos em volta falavam sobre essa cobra que existia lá. Ninguém conseguia achar ela, quando achava não conseguia matar ela. Era realmente uma cobra muito esperta e perigosa. Porém, um dia foi um homem santo nesse vilarejo. E o homem estava pregando para os moradores desse vilarejo, ensinando para eles a vida espiritual, princípios, coisa que eles não sabiam. E essa cobra, ela estava perto, então ela começou a ouvir o que o santo estava dizendo. Ela começou a sentir o peso na consciência. Falou: nossa, eu sou muito maldosa. Realmente eu tenho feito muita maldade nesse mundo. Eu preciso mudar. E aí ela começou a refletir sobre isso e passou a mudar. Depois disso, os animais pararam de morrer, caiu a mortalidade de animais porque ela parou de picar os animais, pessoas também. E ela começou a se tornar mais visível, mais disponível. Ela aparecia no vilarejo. E no início as pessoas tinham medo dela, mas por ela se mostrar tão disponível, tão amável, tão disposta a fazer o bem pelos outros, que as pessoas foram se aproximando dela. O tempo foi passando e as pessoas perderam completamente o medo dessa cobra. Ela se tornou extremamente vulnerável. Na verdade, ela vivia machucada. As pessoas chutavam, criança brincava com ela, puxava o rabo dela, fazia gato e sapato dela e ela não fazia nada. Ela estava muito abatida, não sabia o que fazer. Ela era perversa, mal, as pessoas o respeitavam. Agora ela se tornou bondosa e as pessoas estão maltratando ela, estão matando ela. O que ela iria fazer? Foi então que, alguns dias depois, o santo voltou para a cidade. Ela correu até o santo e disse para o santo o que tinha acontecido com ela. O santo ouviu o que ela falou detalhadamente e disse para ela: mas eu nunca disse para as pessoas aqui do vilarejo deixarem serem humilhadas, deixarem serem usadas como objeto de pancada. Eu nunca disse isso. E aí o santo explicou para ela. Foi então que ela achou o ponto de equilíbrio. Ela não deveria ser má, mas ela também não deveria ser extremamente passiva. Tinha que existir um pouco de perigo em volta dela. Quem se aproximasse demais estaria correndo risco. Ela colocou uma divisa muito precisa, que as pessoas sabiam que ela era perigosa, mas se eles não atravessassem esse espaço, ela seria inofensiva. Mas se a pessoa atravessasse esse espaço que ela demarcou, ela seria extremamente perigosa. Foi dessa maneira que ela achou o equilíbrio. E a partir daquele momento, as pessoas pararam de maltratar ela e de humilhá-la. Essa história nós podemos ligar com aquela passagem bíblica que diz que Jesus correu com os mercadores de dentro do templo, né? Os mercadores estavam fazendo uma verdadeira feira dentro do templo e Jesus se irritou e irou com eles e colocaram todo mundo para correr. Então vê aí que em casos necessários, até mesmo Jesus ou um ser de consciência elevada age de determinada maneira necessária para aquele momento, porque se não for assim, as pessoas não irão respeitar, as pessoas não irão entender a mensagem. Então nós precisamos ter essa atitude, nós precisamos ter esse olhar de fúria às vezes. É muito melhor ter um olhar de fúria ou falar em poucas palavras diretamente para a pessoa do que sermos bonzinhos
com aquela pessoa, só que depois nós ficamos remoendo por dentro. Nós iremos ficar com raiva daquela pessoa, com raiva da situação, mas nós não fizemos nada. Então é muito melhor agirmos com total consciência, mesmo que nós pareçamos estar ali irado naquele momento, que eu chamo isso até de interpretar papéis. Eu falo muito bem disso dentro do treinamento Academia do Despertar. Os alunos que já fizeram esse treinamento possivelmente lembram desse módulo que eu falo sobre interpretar papéis. Então, de acordo com a necessidade, nós interpretamos papéis com total consciência, mas para fazer com que as coisas funcionem da melhor forma possível para nós e para o outro. Porque o outro também sai prejudicado quando nós não temos uma divisa, quando nós não temos regras e nós não temos princípio. Só que tem um ponto a ser entendido aqui. Mostrar autoridade, transparecer autoridade, não quer dizer xingar ou até mesmo partir para agressão física. Isso não é autoridade. Muito pelo contrário. Pessoas que agem assim, elas não têm autoridade. Elas querem impor à força algo que elas não têm dentro de si, que é autoridade. Então, a autoridade verdadeira, ela é transmitida através da voz, do olhar, da própria energia da pessoa ou em movimentos físicos ou faciais, que essa mensagem chega até o outro claramente, de que se ela avançar, ela está correndo risco. É claro que você não irá de fato agredir a pessoa, mas ela irá interpretar. Imagine um leão. O leão está lá sentado ou deitado ou, enfim, na posição que ele está. Quem irá se aproximar desse leão? Pode ser que ele esteja até mesmo com uma cara de feliz, uma cara tranquila. Mas qualquer bicho da natureza ou um ser humano não irá se aproximar desse leão, porque sabe que a natureza dele ou que dentro dele existe algo que pode ser mortal ou mortífero. É claro que nós estamos fazendo aqui um exemplo, mais uma vez lembrando, nós não somos leões na sociedade, não vamos sair por aí agredindo e matando os outros, não é isso. Mas eu quero dizer que as pessoas respeitam um leão, respeitam um tigre, respeitam um jacaré, respeitam uma cobra, enfim, porque nós sabemos que a natureza desse bicho, que é uma natureza mortal, mortífera. Por exemplo, um empregado, ele sabe que se ele falar determinadas coisas com o chefe ou se comportar de determinada maneira, ele será punido, ou seja, o chefe irá mandar ele embora. Então ali tem uma divisa, um policial, um agente, um servidor público, ali existe uma regra que se ele infringir, se ele atravessar, ele será punido de alguma maneira. E no relacionamento isso tem que ficar claro que se a pessoa ficar ultrapassando essas divisas, o relacionamento irá de fato acabar. E isso tem que ficar claro que o relacionamento irá acabar. Se for um amigo que vive fazendo isso, esse amigo ele tem que entender que a amizade irá acabar se ele continuar fazendo isso. Seja em qual for a área, essa pessoa precisa entender, nós nem precisamos falar, ela tem que ler e sentir essa energia de nós, ok? A partir de hoje, reflita sobre isso. Ser espiritual, viver uma vida espiritual não significa ser bonzinho, não significa ser tapete para os outros. Muito pelo contrário, nós precisamos ser ativos, nós precisamos saber agir no momento correto e viver com total consciência. Isso é muito mais importante. Viver com consciência é mais importante do que seguir a moralidade, é muito mais importante do que tentar agradar, é muito mais importante do que fazer atos altruístas, é muito mais importante do que fazer doações, é muito mais importante do que qualquer coisa. Viver com consciência, viver consciente, viver alerta do momento presente e daquilo que nós estamos fazendo. Bom, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se fez sentido para você, compartilha com outras pessoas que talvez fará diferença na vida delas também. Por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.